Alô, pessoal. Pessoal, vou gravar mais uma literatura de cordel. O autor é Leandro Gomes de Barros. A história do boi misterioso. Muito bacana, pessoal, essa literatura de cordel. Como esse livro é grande, essa história vai ser falada. Eu vou gravar por parte. Parte 1, parte 2. Tá bom, pessoal? Nossa. Então eu vou gravar por parte. Aí se vocês quiserem se inscrever no meu canal, ativar o sininho, eu agradeço muito. Tá bom, pessoal? Então, quando eu terminar aqui de gravar a parte 1, eu me despido de vocês. Tá joia, pessoal? E aí eu vou gravando até eu terminar o livro, pessoal. Aí vocês vão me acompanhando, porque é para ficar com menos duração. Tá joia? Então, pessoal, essa história falada vai ser falada da parte 1. Ela começa assim. Leitor, vou narrar um fato de um boi da antiguidade, como não se viu mais outro até a atualidade. Aparecendo um desse, será grande novidade. Durou 24 anos, nunca ninguém o pegou. Vaqueiro que tinha fama foi atrás dele e chocou. Cavalo bom e bonito, foi lá, porém, estancou. Diz a história ele indo em desmedida carreira. Acaso enganchasse um chifre num galho de catingueira, conforme fosse a vergóstica, arrancava-se a toiceira. Ele nunca achou riacho que de um pulo não saltasse, e nunca formou carreira que com 3 léguas cansasse, como nunca achou vaqueiro que em sua cauda pegasse. Muitos cavalos de estima atrás dele se acabaram, vaqueiro que em outros campos até medalha ganharam. Muitos venderam os cavalos e nunca mais campearam. É preciso descrever como foi seu nascimento, que é para o leitor poder ter melhor conhecimento. Conto o que contou-me um velho, coisa alguma eu acrescento. Já se fez uns 30 anos, eu na flor da idade, uma noite conversando com um velho da antiguidade. Na conversa ele contou-me o que viu na mocidade. Foi em 1825 este caso, uma época em que o povo só conhecia o atraso, quando a ciência existia, porém trancada num vaso. No sertão de Quixelau, na fazenda da Rosa, no ano de 25, houve uma seca horrorosa. Ali havia uma vaca chamada Misteriosa. Isso de misteriosa ficou o povo a chamar, porque um vaqueiro disse, indo uma noite emboscar uma onça na carniça. Viu isso que eu vou narrar. Era meia-noite em ponto, o campo estava esquisito, havia até diferença nos astros do infinito. Nem do nambu, nesta hora, se ouviu o saudoso apito. Isso o vaqueiro estava em cima de um arvoredo, quando chegou esta vaca, que me causou até medo. Depois chegaram 2 vultos, ali houve um segredo. O vaqueiro viu que os vultos eram de 2 mulheres. Uma delas disse à vaca, parta por onde quiseres, eu protegerei a ti, aos filhos que tiveres. Ali o vaqueiro viu um touro preto chegar. Então os vultos disseram, são hora de regressar. Disse o touro, monta em mim, que o galo já vai cantar. Aí clareou a noite, o vaqueiro pôde ver, eram 2 moças lindas, que mais não podia haver. O touro era de uma espécie
que ele não pôde dizer. Ele, os vendo montar, viu quando o touro saiu, a vaca se ajoelhou, atrás dele seguiu. Depois veio a onça e ele atirou e ela caiu. Por isso teve esta vaca, daí em diante esse nome. Um chamava feiticeira, outro vaca lobisomem. Dizia que ela era a alma de um boi que morreu de fome. Coronel Cisenado, fazendeiro dono dela, se informando da história, não quis que pegasse ela. Disse que o morador dele não tirasse leite nela. No ano de 24, pouca chuva apareceu. Em todo o sertão do norte, a lavoura se perdeu. Até o próprio capim, faltou chuva, não cresceu. Então entrou 25, o mesmo verão trincado, morreram vacas de fome, quase não escapou gado. Escapou algumas vezes, lá no outro cercado. A vaca misteriosa, não houve mais quem a visse. O dono não se importava que ela também se sumisse. Podia até pegar fogo, que na fumaça subisse. A 24 de agosto, data esta receosa, que é quando o diabo pode soltar-se e dar uma prosa, pois foi nesse dia o parto da vaca misteriosa. Dela nasceu um bezerro, um pouco grande, nutrido, preto da cor de carvão, o pelo muito luzido, representando já ter um mês ou dois de nascido. Um vaqueiro da fazenda assistiu ele nascer, foi à noite à casa grande, ao coronel lhe dizer. Coronel disse então, se nasceu deixe crescer. Em março de 26, estava o inverno pegado. O coronel Cisenado mandou juntar todo o gado, que ele queria saber que Reis tinha escapado. Então a misteriosa pôde vir no meio do gado, trazia dito bezerro, grande, muito bem criado. O que era então de vaqueiro, vinha tudo admirado. Um índio velho vaqueiro, da fazenda do Desterro, disse ao coronel, me falte a terra no meu enterro, quando aquela vaca velha for mãe daquele bezerro. Ali mesmo o coronel, tomando nota do gado, tirou as vacas paridas das que tinha escapado, só não a misteriosa, devido ficar cismado. Com 1 ano e meio ele tinha mais de 6 palmos de altura, um chifre grandes, liso, com 1 palmo de grossura, o casco dele fazia barroca na terra dura. Sumiu-se o dito bezerro e a vaca misteriosa, depois de 5 ou 6 anos, na fazenda venturosa, viram ele com a marca da fazenda Santa Rosa. O vaqueiro conheceu o boi ser do seu patrão, viu que havia de pegá-lo por ser sua obrigação e juntou ambos as rédeas, explorou o alazão. Partiu em cima do boi, andou perto de pegá-lo, com 18 ou 20 passos, talvez pudesse alcançá-lo. Era sem limite o gosto que tinha de derrubá-lo. Mas o boi se fez no casco e no campo se estendeu. Gritou-lhe o vaqueiro, boi, tu não sabe quem sou eu, o boi que boto o cavalo, a carne que aprodeceu. Com menos de meia légua, o vaqueiro já perdido,
não soube em que instante o tal boi tinha sumido. Estava o cavalo suado, já muito esbuforido. Voltou então o vaqueiro, sem saber o que dissesse, pensando ao chegar em casa, então que a história dissesse, se pegasse com os santos, que o coronel não soubesse. Contou aos outros vaqueiros o que se tinha passado, dizendo que aquele boi, só sendo um bicho encantado, se havia mandinga em boi, aquele era batizado. No outro dia seguiram 6 vaqueiros destemidos em 6 cavalos, soberbos, dos melhores conhecidos, pois só de 5 fazendas puderam ser escolhidos. Foi Norberto da Palmeira, Ismael do Riachão, Calixto do Pé da Serra, Felício da Demarcação, Benvenuto do Desterro, Zé Preto do Boqueirão. Tinha já ido dizer na fazenda Santa Rosa que o vaqueiro Apolinário da fazenda Venturosa tinha encontrado o boi da vaca misteriosa. O coronel duvidou quando lhe contaram o fato. Disse a pessoa, os vaqueiros já seguiram para o mato. O coronel foi atrás, saber se aquilo era exato. Disse então Apolinário que andava campeando, viu um boi preto bem grande e dele se aproximando. Viu no lado esquerdo o ferro do coronel cizenando. Pois bem, disse o coronel, esse garrote encantado, quando desapareceu, indo não estava ferrado, foi só orelhudo de tudo, nem sequer estava assinado. Pois tem na orelha esquerda 3 moças mais um casil, tem na orelha direita brinco lascado e funil. O ferro da Santa Rosa está nele a marca buril. Fora onde Apolinário à tarde tinha encontrado, pouco adiante estava ele numa malhada deitado. Levantou-se lentamente, como que é muito enfadado. Aí tratou-se de partir em desmedida carreira. Coronel Cizinado disse ao vaqueiro Moreira, aquele não há quem pegue. Voltaram, pois, a asneira. Disse o vaqueiro Norberto, eu posso não o pegar, porém só me descanso quando o cavalo cansar. Nunca vi boi na igreja para poder batizar. Norberto tinha um cavalo chamado Rosa do Campo, Calixto do Pé da Serra, um chamado Pirilampo. O de Apolinário Cisne era da raça de Pampo. O do vaqueiro Ismael chamava-se Persiano. O do índio Beventudo chamava-se Soberano. Fênix tinha um pordo preto chamado Riso do Ano. O do vaqueiro Zé Preto tinha o nome de Calixto. Entre todos os cavalos, aquele era o mais bonito. Era filho de um cavalo que trouxeram do Egito. Era meia-dia em ponto
quando formaram carreira, o boi fazia na frente uma nuvem de poeira. Nos riachos ele pulava de uma outra barreira. Zé Preto do Boqueirão foi quem mais se aproximou, quase que ele pegou a cauda, porém não o derrubou. Ficou tão contrariado que depois disso chorou. Dizia que nunca viu em boi tanta ligeireza, como no cavalo dele nunca viu tanta destreza. E disse que um boi daquele para o sertão é grandeza. Perguntou o coronel, o boi será encantado. Não, senhor, diz Zé Preto, isso de encanto é ditado. É boi como outro qualquer, só tem que quem foi bem criado. Era 6 horas da tarde, já estava tudo suado, não havia em um dos cavalos que não estivesse ensopado, porque mais de 5 léguas de um fogo tinha tirado. O coronel Cizinado disse: vamos descansar, vaqueiro de hora em diante tem muito em que se ocupar. Eu só descanso meu gosto quando esse boio pegar. Pessoal, vou parar por aqui, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Curta essa literatura do cordel, que eu vou gravando ela por parte. Essa é a parte 1, pessoal. E até breve eu gravarei as outras partes. Tá bom, pessoal? E eu vou falando as partes para vocês. Fica com Deus e até breve.